Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje então vamos iniciar nosso resumão aqui das teleaulas, começando com a 3.1. Então, bora pro vídeo. Bom pessoal, antes de iniciar então aquele recadinho básico, é possível se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. As nossas tradicionais coberturas então aqui da disciplina do Mais Saúde com a gente. Vamos para a questão 13 então da teleaula, né? Nossa 13ª disciplina que começa com a teleaula. Então a gente percebe ali que a saúde mental está presente em vários aspectos da nossa vida, né? Social, emocional, todos os pontos que a gente pode estar observando agora, a gente tem alguma questão de saúde mental. E pós-pandemia parece que despertou em muitos casos de saúde mental. Na verdade, o que aconteceu, pessoal? A gente já vinha essa questão de sofrimentos psíquicos, sofrimentos mentais ali, e a pandemia apenas aflorou tudo isso por causa da questão do isolamento social, das pessoas não conseguirem mais sair, de todo o contexto que a gente passou nesse período. Então, por isso que a gente tem essas questões. Né? Então, é preciso um trabalho multidisciplinar para ajudar as pessoas. Né? Saúde mental plena não é a ausência de transtornos, e sim o equilíbrio na vida de uma pessoa de todas as partes, né? Como física, mental e a social. Tem diferença entre os transtornos e o sofrimento? Sim, a gente pode observar que todo transtorno leva a um grau de sofrimento, mas nem todo sofrimento é um transtorno. Né? O sofrimento não é uma doença. A pessoa pode estar sofrendo por alguma questão, né? Pode ter terminado um relacionamento, pode ter tido um óbito na família, alguma questão parecida com essa, e talvez isso não leve ao quadro de transtorno, mas pode ser que leve também. Então, tudo vai depender de como a pessoa vai reagir, como é que ela vai passar os próximos tempos, né, e do apoio que ela vai ter, como é que ela vai procurar ajuda, se caso for necessário. Então, a gente tem que ter em mente isso, que transtorno e sofrimento podem ser coisas separadas, mas pode ter uma origem muito próxima. A gente percebe ali que a ansiedade é algo normal, né? O problema é quando ela passa a atrapalhar a vida das pessoas, e aí tem até a questão do exemplo ali que ele dá do luto, né? A pessoa que se sente muito ansiosa por causa dessa questão, não sabe como é que vai ser o seu futuro, por exemplo, perdeu o esposo, perdeu a esposa, fica inseguro em relação ao seu futuro, né? Então tem todos esses fatores que a gente tem que estar observando. O ambiente e a relação dos territórios já podem mostrar que algo não vai bem, por exemplo, a pessoa passa a ter comportamentos diferentes, a se postar de forma diferente com a família, com amigos, né? Começa a não aparecer para as reuniões que se fazia, por exemplo, todo final de semana se reuniam os amigos para ir jogar futebol, ou as mulheres iam para fazer alguma atividade que elas gostavam, né? Por exemplo, se reuniam para jogar tênis, se reuniam para jogar futebol, beach tênis, qualquer outra coisa, e a mulher começou a desaparecer dessas rodas, o cara começou a desaparecer também. Então a gente tem que ficar atento a esses sintomas e a essas questões, principalmente. Determinantes de saúde mental, né? Tem fatores individuais, e aí, infelizmente, pessoal, a gente sabe que tem componentes genéticos, então a nossa própria família pode estar passando esses quadros de ansiedade, depressão para nós através da nossa carga genética. Aí tem uma questão de atividade física, alimentação e mais, né? A pessoa não pratica atividade física, tem uma alimentação muito ruim, tem um sono de péssima qualidade, isso pode estar influenciando negativamente essa pessoa. Tem fator familiar e da comunidade, você vai, a família é muito difícil de lidar, brigam muito, tem muito desentendimento, a comunidade também é muito perigosa, né? Tem regiões que sofrem com mais violência que outras, ou a pessoa tem dificuldade de convivência com os vizinhos, ou mora num condomínio que os vizinhos fazem muito barulho, né? Todos esses problemas podem afetar também essa questão de saúde mental. E fatores estruturais, né, como a questão de economia. Se o país vai bem, né, se os alimentos não estão muito caros ou tão baratos, a pessoa consegue se manter. Qualidade de vida também interfere, se a pessoa tem condições de ter uma qualidade de vida boa ou não. Proteção e muito mais, se a pessoa tem segurança no seu dia a dia. E todos os outros fatores que podem estar envolvidos nesse aspecto também. Aí a gente tem o Programa Nacional de Saúde Mental, né, o PNSE, que trata sobre a questão ali também de uma reforma psiquiátrica, né? O Brasil fez parte de um movimento global, que saiu de uma ideia então de loucura como uma doença e mal vista para algo como sofrimento e necessidade de tratamento. Isso muito por causa de todos os avanços científicos que teve, principalmente também por causa da Segunda Guerra Mundial e da questão dos hospícios. Né? Segunda Guerra Mundial, então, pessoal, conflito lá que ocorreu entre 39 e 40 e poucos, né, 45, onde muitas pessoas foram lutar, voltaram da guerra, fizeram atrocidades, né, foi necessário tudo, a questão de libertação da Europa, de
fim do nazismo, todo o processo que a gente viu, e as pessoas acabavam cometendo atos que muitas vezes teoricamente não fariam, e aquilo ali depois afetou o mental dessas pessoas. Você precisou criar grupos de apoio e todos os fatores, e a partir disso começou a observar que não era só apenas a pessoa que tinha algum tipo de transtorno ou sofrimento largar no hospício. Essa pessoa precisava de um acompanhamento, de um tratamento, de uma ajuda. Então, se passou muito a trabalhar essa questão, e atualmente a gente segue uma redução de estigma sobre transtorno mental. Então, as pessoas, isso é bobagem, frescura daquela pessoa. Só porque tem um problema na vida, ela acha que todo mundo tem que ficar dando atenção para ela. Mas, na verdade, a saúde mental de todo mundo precisa e importa. Então, a gente tem que ter esses cuidados de não estigmatizar quem está passando por algum problema. Aí eles passam a falar quais são os mais comuns, né, e como tratar. Então, o mais comum que a gente tem de saúde mental é ansiedade, depressão, agora as crises de burnout ou burnout, né, dependendo da literatura que a pessoa for dar uma olhada. Aí tem a questão de sintomas físicos, né, que pode ser o início, mudanças de comportamento, a pessoa estava agia de um jeito, agora age de outro. E para auxiliar essas pessoas, precisamos exercer a nossa empatia, né? Ouvir essa pessoa, estar ali presente, perguntar para ela se está acontecendo alguma coisa. A pessoa diz, não estou bem, mas realmente está bem, não tem nada que está te incomodando. Então, é ter esse processo de conversar abertamente com a pessoa. Né? Saúde mental está afetando o mundo todo, não é só aqui no Brasil, mas em todos os outros países também isso ocorre, né? O autoextermínio vem crescendo de uma forma muito rápida, né? Temos que sempre valorizar a saúde mental das pessoas. Então, infelizmente, pessoas que têm quadros de depressão profunda e todos os outros aspectos de saúde mental podem cometer o autoextermínio. A gente tem que estar evitando que isso aconteça. Sinais de alerta, então. Alterações de comportamento, como aquelas estão de isolamento ou agressividade. A pessoa era muito tranquila, passou a ficar agressiva. Sinais emocionais, né, como desesperança ou uma tristeza profunda. A pessoa não acredita que nada mais na vida dela vai dar certo. Ela é completamente triste todos os dias, levanta triste, dorme triste. Né? Sinais físicos, né, como uma questão de insônia, a pessoa não consegue mais dormir direito, fadiga excessiva, falta de apetite. A gente também tem a questão de riscos à vida, né? Pessoas tristes e isoladas podem ter mais tendência a cometer esse ato de autoextermínio, né? E falar sobre isso é ajudar as pessoas. Olha, fulano, percebendo aqui, realmente tu anda um pouco diferente, tem tido algum tipo de ideia mais diferente em relação à tua vida, como é que está essa questão, conversar com essas pessoas também auxilia nisso, né? Não é simplesmente, não vou comentar porque vai que eu desperto esse interesse da pessoa, não, justamente comentar, pode ser que a gente tenha noção se a pessoa está tendo essa ideia ou não, né? Se ela tem a ideia, a gente consegue ajudar, se ela não tem, também vai ajudar, então por isso que é importante. E as substâncias como álcool e droga acabam afetando esse aspecto da vida, da saúde mental também. Nas conversas dos ACS e ACE devem ficar atento a todos esses fatores, né, que a gente observou ali, e ficar muito atento às crianças, né? Elas também vão passando por essa questão cada vez mais cedo e mais rápido sobre sofrimentos e transtornos mentais, né, como ansiedade, depressão, crise de pânico e vários outros fatores que a gente tem que estar observando. Os agentes de saúde são mais do que um elo entre a comunidade e a saúde, né? A gente sempre fala que o agente de saúde e o agente de combate a endemias, eles são a ligação entre a comunidade e o posto de saúde. Mas na parte mental aqui, a gente pode observar que eles não são apenas esse elo, eles são a porta de acesso para um tratamento, para um acolhimento, para um apoio inicial, por isso que nós somos extremamente importantes. A comunidade também é importante para ajudar nessas questões, né? A gente viu ali o exemplo do grupo de caminhada, grupo de atividade física, essas pessoas vão se reunir, vão conversar, vão trocar ideia, vão fazer uma atividade junto para estar ajudando nessa questão da ansiedade e propriamente da depressão. Né? A gente tem que ter um foco nas famílias, elas muitas vezes não estão preparadas para lidar com alguma situação. Por exemplo, uma casa que tem 4 pessoas, o esposo, a esposa e 2 filhos, né? E aí ambos trabalham, só que aí o esposo começa a ter crise de ansiedade, começa a se sentir mal no emprego, passa a fazer uso abusivo do álcool, perde o emprego, não consegue mais voltar para o mercado de trabalho. Como é que essa família vai se sustentar, né, com apenas uma pessoa trabalhando? Sabe que no Brasil, infelizmente, o contexto de alimentação e vivência familiar é extremamente caro, né? Então como é que essas pessoas vão estar passando por isso? Aí pode começar a surgir problemas do casal, começar a surgir agressões, né, xingamentos, então a gente está sempre atento a essas observações. A gente passa a ver aquela questão ali das RAPs, né, e ela pode ser considerada a rede mais plural da sociedade. Elas têm alguns desafios,
ao longo dos próximos anos, né? Que é a expansão do acesso, né? Conseguir levar acesso a todas as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas que estão em comunidades mais isoladas, seja ela ribeirinha, seja ela do campo, seja ela propriamente até em centros urbanos, né? Acaba que nem todo mundo consegue ter acesso a esses tratamentos, a gente precisa estar levando a todos modelagem da rede de saúde mental, né? Refazer e reconectar, seguir avançando nessa questão da saúde mental, focar na questão da epidemiologia, né, como a gente viu na questão das disciplinas anteriores, a epidemiologia está ali para ajudar nesse contexto de observação e entendimento dos adoecimentos das pessoas e criar soluções, né, ou apontar pelo menos o princípio de algumas soluções, a colocação e inclusão de novas tecnologias na atenção primária da saúde, né, como a teleconsulta, saúde digital e vários outros fatores que a gente vai estar observando ao longo do curso ainda. E o recadinho final ali dessa primeira parte, né, é que cuidar da sua saúde mental é extremamente importante. Então, se você está percebendo algum familiar, algum paciente ou você mesmo que notou alguma alteração, por exemplo, está mais isolado, está se sentindo muito mais triste do que o normal, procurar o apoio de um psicólogo, de um terapeuta ou até mesmo também com um tratamento clínico, porque a nossa saúde mental é extremamente importante para a gente conseguir exercer as nossas atividades do dia a dia. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou então sobre o resumão aqui da teleaula 3.1. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.